É porque aqui a gente tem que entender um pouco como funciona o poder no mundo atual, né? Então, o sistema de governo do Ocidente atual, pós-iluminista, né? A gente estava até falando sobre isso. Basicamente, o mundo, os países se afirmam como repúblicas ou qualquer coisa, mas eles são muito mais oligarquias. Você tem um conjunto de pessoas com poder, mas sem responsabilidade pessoal. O cara não paga as decisões daquilo. No iluminismo, houve uma ascensão, porque antigamente você tinha um sistema moral em que você está subordinado a Deus, depois você tem a hierarquia de um rei, depois você tem uma família. Primeiro lugar, você fala, cara, tira Deus. Deus não é secularização. Deus morreu, como Nietzsche falava, né? Tal, assim Deus falou morreu, Zaratustra. já tô passando mal. O cara começa nessa. Então, tira Deus da jogada. Beleza, então vamos secularizar. Começa a religião política. Depois, agora o rei tem que morrer, porque quem é o rei? Então, do Pedro II, no iluminismo eles que tiram na verdade Deus... era um cara de altíssimo nível para o Brasil. E tiram Deus e em Deus a razão, né? Só que é uma razão que vai arrancar a cabeça de quem não, com quem não concorda, né? Então, liberdade, igualdade e fraternidade, mas se não concordar, a gente manda pra guilhotina. Então você pega uma figura como Dom Pedro II... Você fala, pô, que liberdade é essa, irmão? Exatamente. Princesa Isabel, que, sei lá, teve o pecado de abolir a escravidão, isso é uma pessoa mais alto nível que todos os presidentes que o Brasil teve em geral. Arranca eles, agora a gente vai ser livre. O que é livre? Você vai ter uma oligarquia positivista, maçom, sei lá o que, tudo, toda agrária, monopólio, blá blá blá, a gente vai mandar. Então, cortou o rei. O rei é o cara que tá mandando em você. O próximo cara a ser cortado é o pai de família. Porque o que ele é? O mini monarca. Sim. Deus é o monarca cósmico, agora tem um monarca político, agora tem o pai de família, que é o próximo a ser podado. Quando você tira a autoridade do pai de família, a casa vira anarquia. Então agora as crianças mandam. É doce todo dia, acabou o piano, acabou a matemática. Come agora, doce antes do almoço. Antes do almoço, não sei o quê. E por fim, claro, você tem até uma revolta contra a biologia humana, que aí não vai entrar nisso especificamente, mas há uma revolta contra isso. Então o que você está vendo? Você está vendo uma desconstrução sistemática de tudo que é hierarquia. Tá. E ela vai radicalizando com o tempo, ela vai ficando mais intensa com o tempo. Isso já aconteceu antes na história e sempre termina mal, né? Quem conhece a história sabe que isso não acaba bem. Isso é muito interessante, até acho que depois Desculpa pode entrar em alguns exemplos. Guilherme, não, acho que pode entrar nos exemplos, mas eu acho fascinante trazer alguns exemplos disso. Porque o que eu enxergo? No iluminismo foi levado o indivíduo a supremo. Fala, cara, o indivíduo é supremo. Sim. E você vê que a coisa foi morfando. Então, na Inglaterra, o iluminismo pegou muito forte na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na França teve a Revolução Francesa, a coisa radicalizou até meio rápido. Mas na Inglaterra, estranhamente, foi criando esse socialismo fabiano. Que o símbolo do socialismo fabiano era o lobo em pele de cordeiro, que era uma coisa subjacente. Você tem figuras como H.G. Wells, que é um dos pais da ficção científica, que inclusive ajudou a escrever os estatutos da ONU. Sim. E o H.G. Wells, ele fala abertamente do governo mundial, fala, nós vamos ter um governo tecnocrático que vai governar geral, vai todo mundo ser meio que mexido aqui mesmo no Máquina do Tempo. Inclusive ele fala de uma cidade suspensa com uma pequena elite, o povo lá embaixo meio deformado, e essa elite, uma elite frágil, mas que governa todo mundo. Então, parece o filme Elysium, né? Que eles têm uma estação espacial, né? Para a elite e a ralé fica na Terra. Então essa história do socialismo fabiano, que teve uma influência gigantesca na Inglaterra, foi para essa linha da tecnocracia global que vai gerir todo mundo. De outro lado, você tem nos Estados Unidos a coisa foi morfando, essa coisa do progressismo, que beleza, autonomia individual, então eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser inclusive contra o que eu era, eu posso ser contra qualquer coisa, há uma divisão em grupos. Então o indivíduo afirmado de maneira absoluta começa a negar o próprio indivíduo, porque você fala, se o indivíduo é absoluto, então eu como indivíduo posso, na verdade, sobrepujar outros indivíduos, afirmando a minha identidade sobre o outro cara. Isso é quase como um desdobramento lógico de uma radicalização de uma ideia. Então, também como indivíduo absoluto, você vai deixando a moral cristã de lado, deixando uma base, e você fala, cara, agora eu me basto, se eu me basto, eu quero poder para mim e para o meu grupo. Então você começa a quebrar a sociedade que tinha uma certa coesão. Essa coesão podia não ser perfeita, na verdade o passado era cheio de defeitos, nem tudo era perfeito, o ponto não é esse. O ponto é que você começa a ter uma fragmentação social total nessa cultura progressista. Como você não tem uma base moral clara e qual é o rumo, ninguém sabe. Inclusive, qual é a finalidade? Essa fragmentação, ela é cultural, ela é moral, ela é o que? Ela é cultural, ela é moral, ela envolve tecnologia. Ela parte do relativismo, né? Que não existe uma verdade absoluta, cada um tem o seu próprio certo e errado. Só que isso aí é um contrassenso, né? Porque quando você fala não existe verdade absoluta, essa frase está se colocando como uma verdade absoluta. Então o cara malandro que entende de lógica, ele vai falar, peraí,
Não existe verdade absoluta, mas essa frase ela tem um problema de autorreferenciação, porque ela cancela a si mesma. Se não existe verdade absoluta, essa frase não é, então eu posso não concordar sem você me matar. Não é não? É o famoso slingshot argument, né? O argumento estilingue da filosofia analítica, né? Então, é parte disso tudo aí. Para quem quiser estudar 2 livros legais sobre isso, é Mapa do Significado, de Jordan Peterson, que é mais complexo, mas ele vai mostrar que quando você tira a ideia de que existe uma verdade, que independente das nossas opiniões a gente tem que concordar, quando você tira isso de cena, vira uma confusão de cada um com sua opinião e vira uma guerra entre eles, sempre termina mal. Ele chega a falar nesse livro de um princípio luciférico, no sentido do Lúcifer, aquele cara rebelde falou, não, Deus é Deus, mas eu não quero que ele mande em tudo, agora a gente que vai mandar. Esse é um livro um pouco mais complexo. Você pode escolher ignorar um fato, mas você não pode dizer que ele não existe. Então, aí vai entrar o outro livro, que é o livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis, vai ajudar muito a entender isso.